Pedir, irmão Márcio, precisa fazer uma oração hoje pelas nossas eleições, tá? Então faça com eles lá, por favor. Obrigado. Irmãos, vamos ficar de pé. Você sentou agora? Vamos orar mais um pouquinho. Eu vou pedir a pastora Rita para já se posicionar aqui. Se você quiser depois sair e vir para cá, mais para frente. Mas eu quero orar. Fecha os teus olhos e... Senhor Deus, conforme nos orienta a Tua palavra, nós oramos a Ti para que a nossa nação goze de paz, Pai. Oramos também para que com mão forte o Senhor venha trazer o Teu reino sobre o nosso país. E pedimos, Senhor, que todo espírito de corrupção perca o seu poder em nossa nação. Rogamos ao Senhor que o Senhor abençoe cada governador, cada prefeito, cada homem e mulher que está fazendo uso da autoridade que lhes foi concedida do céu, para que não desperdicem a oportunidade de trazer-te glória em tudo o que fizerem. Oramos, ó Deus, para que o Senhor repreenda toda ação de Satanás, tentando calar a igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo também. Pedimos que a liberdade que nós gozamos ainda hoje, Senhor, em nossa nação, que ela possa se perpetuar de maneira tal que mais igrejas cresçam e que não haja ainda, Senhor Deus, nesse tempo, uma perseguição como nós já estamos vendo em alguns países escancarados e alguns países uma perseguição velada, e temos visto que isso está se aproximando da nossa casa, que é o Brasil. Pedimos que o Senhor intervenha com misericórdia e pedimos que nessa hora o Senhor fale conosco. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Enquanto a pastora Rita se prepara aqui, eu quero falar, irmãos, no seu devocional, não deixe de orar pela nossa pátria e pelas eleições que virão. Não deixe de orar. A gente, às vezes, o diabo, ele quer que você acredite que a sua oração não tem poder, mas a sua oração tem poder sim, e nós temos que orar amarrando o mal no nosso país, e temos que profetizar que o nosso país vai ser uma bênção. Isso é o que tem acontecido na maior parte das igrejas no Brasil. Então, vamos unir forças para que na nossa eleição um reino de paz possa vir sobre o nosso país. Então não deixe de orar nesse sentido. Fala conosco agora, Pai, através da Tua palavra, e usa a Tua serva com graça. Oramos no nome de Jesus, amém. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Esse último cântico, ele me lembra muito um tempo em que eu tinha até pena dos vizinhos, porque da igreja eu fazia o louvor, e hoje eu vejo que eu sou um pouquinho desentoada, mas na época, né, Jesus trabalhava ali e fazia o louvor e pregava, e era uma bênção do Senhor. Mas me lembra muito essa época, e hoje eu falo assim, meu Deus, coitado dos nossos vizinhos, mas a graça do Senhor está sobre cada um de nós. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 7 e vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa.
Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E a meu servo faze-me isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Bom, o tema da nossa mensagem hoje é a fé que agrada a Deus. Então nós vemos aqui e vamos ver com a nossa meditação algumas características ou virtudes deste centurião. Mas primeiro eu quero dizer para você qual é a fé que agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos Jesus admirando-se pela fé deste centurião. Então este centurião possuía uma fé que fez com que Jesus se admirasse. Mas por quê? Porque ele possuía essa fé. Você sabe que um centurião romano era um homem que tomava conta de 100 homens e ele estava ali sob a autoridade do imperador. Então tudo aquilo que o imperador passava para o centurião, ele passava ali para aqueles 100 homens, o qual ele coordenava. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela usou uma pequena palavra, fé, 2 letrinhas. Mas 2 letrinhas que são poderosas para ilustrar e embelezar a nossa oração. Sem essa letrinha, fé, na nossa oração, a nossa oração ficará mais triste, a nossa oração ficará sem nenhuma graça. Mas com essa fé, ela se torna bela, porque com fé nós agradamos a Deus. E esse centurião possuía uma fé que está lá em Hebreus 1. Ele possuía a fé da certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E nós vamos vendo ali, né, de acordo com os temas que nós vamos ali, com as virtudes ou características deste centurião, como nós podemos agradar a Deus com a nossa fé. E nós sabemos que sem fé, como eu já disse, é impossível agradar a Deus. E você nota que, eu gostaria de lembrar para você que esse centurião, ele não era um fariseu, ele não era um saduceu, ele não era um doutor da lei, ele não pertencia à tribo de Judá, então ele não tinha sacerdócio e muito menos ele servia ao templo. Mas um homem que Jesus ficou admirado de ver a sua fé. Eu pergunto para você, quando você está orando, Jesus está se admirando da sua fé? Ou Jesus está olhando para você e sua fé está chegando aí uns 70%? Porque a desse centurião, ela chegou a 100%, a ponto de admirar o Senhor Jesus. Então nós vamos ver as virtudes deste centurião. A primeira virtude desse centurião está no verso 2. E o servo, de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e quase à morte. Ora, aqui este homem está usando um dos 2 mandamentos do Senhor Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo. O que era um servo naquela época? Era um escravo. Era um escravo humilde. E esse centurião mostrou ali o seu amor por aquele servo, porque ele o estimava. E ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e então ele falou: eu quero esta cura para o meu servo. Eu quero que Jesus esteja nesse processo de cura do meu servo. E aí nós vemos, a primeira característica, amar ao próximo. E muitas vezes nós não amamos o próximo. Muitas vezes nós deixamos de amar o próximo. Muitas vezes nós passamos perto das pessoas que às vezes estão próximas a nós e que pedem uma oração, nós não oramos, deixamos de lado. Então este homem,
ele, apesar de ele ser um servo, um escravo, ele se preocupou com a saúde e com o bem-estar deste servo. A outra característica dele, ele falou: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos, pedindo que viesse curar o seu servo. Gente, isso mostra uma característica de humildade. Aquele homem, ele se sentiu indigno de ir até Jesus. Aí ele pega os anciãos ali da sua comunidade e envia até o Senhor Jesus. Quantas vezes nós chegamos para o Senhor Jesus e já determinamos para o Senhor Jesus aquilo que nós queremos em oração? E não nos humilhamos diante do Senhor Jesus, não falamos com Ele que nós queremos nos submeter à vontade do Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas a do Senhor. Damos ordens para o Senhor Jesus. Eu já vi muitas orações dando ordens para o Senhor Jesus, como se o Senhor Jesus fosse obrigado a cumprir aquilo que nós queremos. Mas esse centurião, ele se sentia indigno de chegar à presença do Senhor. Nós sabemos que o véu do templo já se rasgou e que nós temos de novo o acesso a Deus por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício. Então nós podemos chegar até o Senhor Jesus para fazer as nossas petições, mas devemos fazê-las com humildade. Devemos colocar o nosso rosto em terra e pedir ao Senhor. Há um tempo atrás, por causa do meu joelho, eu comecei a orar, fazer a minha consagração, a minha meditação, em pé, sentada, às vezes até deitada. Não tem problema nenhum, a palavra de Deus não diz que é proibido orar dessa forma. Mas eu sempre tive o meu cantinho de oração e de ficar ali de joelhos. Mas o inimigo, ele é tão astuto, né, que começou a colocar dores e dores e dores e dores no meu joelho, uma coisa terrível. E eu não conseguia mais ajoelhar para orar. E aí eu comecei a fazer hidroginástica. Eu falei: uai, se eu posso fazer hidroginástica, se eu posso lá movimentar os joelhos, eu posso voltar a me ajoelhar e orar, fazer a minha consagração de joelhos. Então voltei a fazer a minha consagração de joelhos. E glória, para a honra e glória do Senhor Jesus, as dores no joelho, que eram então insuportáveis, estão sumindo. Então eu glorifico o nome do Senhor. Então, porque nós temos um propósito. Por quê? Porque eu sempre gostei de orar de joelhos. Não que Deus não vá atender uma oração em pé ou uma oração, mas a palavra de Deus é tão gostosa quando você se humilha, quando você pode ter ali o seu cantinho de oração e clamar ao Senhor e colocar-se de joelhos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então é isso que a gente faz. Nós nos colocamos diante do nosso Deus com humildade. Mas não é uma humildade de joelhos. A gente tem que se colocar com humildade de coração. É a nossa humildade de coração que vai agradar a Deus. Não o nosso modo de orar que vai agradar, mas a nossa atitude de adoração e humilhação na presença do Senhor. E este homem, ele possuía essa característica. Ele se achava indigno de ir até Jesus. E ele então convoca ali os anciãos, e para que eles vão até o Senhor Jesus pedir pelo seu servo. Ele também, a palavra de Deus diz que ele era um homem respeitado pela comunidade. E estes, diz assim, no versículo 4: e estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então era um homem respeitado pela comunidade, um homem que amava o povo de Deus, a ponto de construir a sinagoga para os judeus, construir a casa, uma casa para que eles estivessem ali estudando, orando e meditando na palavra de Deus. Então ele era um amigo do povo, um amigo respeitado.
Então isso que nós também devemos ter, esse cuidado com a casa de Deus, esse cuidado com as coisas de Deus, porque às vezes nós temos tanto cuidado em chegar no horário, no nosso trabalho, em chegar nos lugares que marcamos no horário certo, e não temos o cuidado de chegar no horário na casa do Senhor, não temos o cuidado de fazer as coisas na casa do Senhor com amor. Então nós precisamos, como este homem que foi ali respeitado pelo amor que ele tinha ao povo de Deus. Então é isso que nós também precisamos fazer e precisamos aprender a respeitar a casa do Senhor, a estar ali sempre querendo fazer mais para o nosso Deus. Ele também demonstra uma grande preocupação com o Senhor Jesus. No versículo 6 ele diz assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Olha só a preocupação daquele centurião com o Senhor Jesus. Todas as vezes que um judeu entrava na casa de um gentio, ele se tornava impuro. E ele teve aquele cuidado tão grande com o Senhor Jesus, que ele não quis imputar isso ao Senhor Jesus, não quis incomodar o Senhor Jesus, dele ficar ali impuro até o final do dia. Então este homem, ele tem a preocupação de dizer, olha Senhor, não preciso, eu não sou digno de que entres em minha casa. Então demonstra mais uma vez a humildade. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus e porque estamos aqui e porque somos de Jesus, nos achamos melhores do que os outros, nos achamos mais perfeitos, nos achamos que estamos mais perto do Senhor Jesus. Lembra que eu falei? Esse homem, ele conhecia a lei e ele ouviu falar de Jesus. Ele não estava ali como aqueles doutores da lei, ou os sacerdotes, ou os levitas que ministravam, ou até o próprio povo de Israel, que conhecia a lei do Senhor. Mas ele estava ali, e um homem que não conhecia a lei de Deus, demonstrou honrar mais o Senhor Jesus do que o seu próprio povo, do que aqueles que deveriam honrá-lo. Então este homem demonstra mais uma vez o carinho, a preocupação que ele tem com o Senhor Jesus. Como que a gente pode ter essa preocupação com o Senhor Jesus? Com nossa vida, com o nosso testemunho, olhando aonde nós pisamos, aonde nós vamos, se ali é lícito, se ali é um lugar onde nós devemos estar, como nós estamos tratando as outras pessoas, como nós estamos avaliando a nossa vida cristã, como nós estamos meditando na palavra, como nós estamos honrando o nosso Deus. Então isso daí é nossa preocupação, a preocupação com o reino de Deus, a preocupação de estar lá fora e demonstrar que somos de Cristo, que somos discípulos do Senhor Jesus, que andamos aqui nessa terra, somos peregrinos aqui, mas andamos como o Senhor Jesus andou. E é esta a preocupação que esse centurião teve, de honrar o Senhor Jesus. Não sou digno de que entres em minha casa. Quantas vezes chegamos diante do Senhor Jesus e nos achamos dignos de querer alguma coisa, de exigir alguma coisa do Senhor. Esquecemos-nos que é pela graça que somos salvos. No domingo, a pastora Arilma ministrou aqui graça, favor imerecido. É por que Deus nos atende? Por graça. É só pela graça que Ele nos atende. É porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã na nossa vida, que Ele atende a cada oração, que Ele escuta o nosso clamor, que Ele atende os nossos pedidos. Pela graça. Nós não somos merecedores, mas Ele, pela graça, atende as nossas orações. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós temos direito ao acesso ao Senhor Jesus. Pela graça. Porque merecer, nós não merecemos. E uma coisa que ela falou no domingo que me chamou muita atenção: nós nos achamos às vezes melhores que os assassinos, melhores
né, do que as outras pessoas, mas é claro, na nossa mente, o pecado de um assassinato é menor do que às vezes aqueles que nós cometemos. É claro que existe consequência para pecados. À medida que eu peco, vem a consequência daquele meu pecado. Então, uma consequência pode diferir de outra consequência de pecados mais grave. Mas nós pecamos. E é só pela graça de Deus que nós somos atendidos pelo Senhor, que nós somos ali alcançados por Ele, e Ele nos nos dá galardão, Ele nos presenteia, só pela graça. Então, quando nós entrarmos na presença do Senhor Jesus, a gente mostra para o Senhor Jesus como eu sou indigna da tua presença, mas eu glorifico o teu nome, porque pela graça o Senhor atende o meu pedido, e pela graça o Senhor me salvou. E este homem também, ele possuía uma fé que era suficiente. Por isso que eu falo para vocês, a fé dele era 100%, era uma fé 100%, porque era uma fé que independia de qualquer ação do Senhor Jesus, bastava uma palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor criou o mundo pela palavra do seu poder. Jesus era o verbo de Deus, e esse homem, centurião romano, tinha mais conhecimento disso do que o próprio povo de Deus. Então ele sabia que pela palavra, só pela palavra liberada de Jesus, o seu servo seria curado. Olha o que diz aí o versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Então, quando você usa o nome de Jesus, quando você vai orar por alguém, basta você usar o nome de Jesus, que o Senhor Jesus, Ele opera milagres. Basta que você creia, como esse centurião, que uma palavra dada pelo Senhor Jesus, através da sua vida, a uma pessoa que está doente, a uma pessoa que está necessitando, essa pessoa vai receber a cura divina, ou vai receber aquilo que ela pede. A palavra de Deus diz: orais um pelos outros para que sareis. Então a gente ora uns pelos outros, para que sejamos curados por Cristo, em nome de Cristo, que é o único que pode operar estes milagres na nossa vida. Então este homem, ele possuía essa fé maravilhosa. E eu reservei aqui um versículo que está lá em 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que tivemos. Então, que fizemos, né? Então, nós já alcançamos os pedidos que fizemos pelo nome do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa confiança. Então, aquele homem possuía uma fé 100%, porque ele confiava só na palavra liberada do Senhor Jesus. Então nós precisamos também confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que o Senhor está dizendo a cada dia para nós, segundo a vontade de Deus sempre, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A minha vontade hoje pode ser maravilhosa, mas amanhã pode ser que não seja. Mas quando eu me submeto a Cristo e coloco a minha vontade ali para o Senhor Jesus e falo: Senhor, não segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Então pode ter certeza que tudo aquilo que vier para as nossas vidas será uma bênção, porque o Senhor Jesus nunca quis o nosso mal, sempre quis o nosso bem.
E a palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. E eu gosto muito dessa última palavrinha, o fim que desejardes, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Mas nós temos que conhecer a palavra de Deus para fazer pedidos a Deus segundo a vontade do Senhor. Certa vez uma pessoa ligou para mim pedindo um conselho e disse assim para mim que, perguntando por que determinada pessoa, que era esposa de uma outra pessoa, não estava frequentando essa igreja. E eu falei: uai, porque ela tem um compromisso com Deus em outro lugar. Ah, mas se ela não quer, Deus vai tirar e vai botar outra. Eu falei: não, você não conhece a palavra de Deus, porque Deus honra a esposa. Deus sempre vai honrar a esposa, até mesmo quando a pessoa não quer que seja a esposa, Deus honra a esposa. Você vê no caso da Lia e da Raquel, Deus honrou a Lia em todo o tempo. Ele atendeu o pedido de Raquel, mas quem foi enterrada ali no túmulo da família em Maquipela foi Lia e não Raquel. Porque Deus honra a esposa sempre. Então Deus vai sempre honrar. Então pedidos de acordo com a vontade de Deus é que nós fazemos, porque Deus honra a sua palavra e Ele cumpre a sua palavra. Então Deus, Ele vai fazer. Quando nós pedimos a Deus segundo a sua vontade, Deus então cumprirá tudo aquilo que nós pedimos. Outra coisa que esse centurião possuía é que ele reconhece a autoridade de Jesus. Olha no versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então ele reconhece a autoridade de Jesus, coisa que muitas pessoas ali não reconheciam. Não reconheciam a autoridade nem o senhorio de Cristo. Mas o centurião romano, ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus. Olha o que diz em Filipenses 2, versículos 9, 10 e 11, diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele reconhecia a autoridade. São palavras do apóstolo Paulo, que este centurião já tinha em seu coração. Ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus, e ele reconhecia o senhorio do Senhor Jesus na vida. E Jesus mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está lá em Mateus 28, 18. Somos abençoados. A nossa fé agrada ao nosso Senhor, nosso Deus, quando nós reconhecemos a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo. Tudo é para Ele, nada é para nós. Tudo é por Ele, nada por nós. Tudo Ele fez por cada um de nós, mesmo a gente sem merecer. Mas toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração é dada àquele que tem o seu nome exaltado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Ok? E por nós também, com a graça do nosso Deus. E diz a palavra de Deus: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Essa a fé que agrada a Deus. Agora vai lá para João 11.
Só vamos fazer um pequeno paralelo aqui. João 11. Você conhece a passagem, a ressurreição de Lázaro? Marta, Maria e Lázaro. Jesus, na sua casa, dormiam, comia, né? Ele e seus discípulos comiam, bebiam, estavam sempre ali. Jesus estava sempre com Marta, com Lázaro e com Maria. E aí, né, você conhece a palavra, Lázaro adoece, e Marta e Maria imediatamente, aí no versículo 3, nós vamos ler apenas alguns versículos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Só isso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E aí chegou aos ouvidos de Jesus. Jesus não foi imediatamente. Jesus se demorou ainda 4 dias, né, quando ele chegou lá, 4º dia, e tinha um motivo para que se manifestasse a glória de Deus. E quando Jesus chega, ele tem uma conversa primeiro com Marta. Aí diz Marta assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí diz Marta: eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Diz Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí vai, né, se decorrendo, Jesus vai até o túmulo, e quando chega lá, Jesus faz o quê? Manda retirar a pedra. Ele já tinha dito para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Marta diz assim para o Senhor. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Quanto você dá de porcento para a fé de Marta? E de Maria também, porque Maria também fala com o Senhor Jesus da mesma forma que Marta. Aquele homem ouviu falar de Jesus, e ele falou: não sou digno que entres em minha casa, mas com uma palavra do Senhor, o meu servo será curado. Jesus comia, bebia, dormia com Marta, com Maria e com Lázaro, e ela só questionando o Senhor Jesus, mesmo quando ele disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês isto? Creio, Senhor. Lá na frente vai Marta: Senhor, mas cheira mal. Eu dou 70% para a fé dela, 100 para o centurião, 70 para elas. Elas andaram com Jesus, elas viveram com Jesus, elas estavam todos os dias. Quando Jesus chegava lá, esqueci o nome do lugar agora. Quando Jesus estava lá, elas estavam com o Senhor Jesus, todo o tempo com o Senhor Jesus, como nós, todo o tempo dentro da casa do Senhor. Todo o tempo, louvando, adorando o Senhor. Achamos que temos mais comunhão com o Senhor do que um centurião que às vezes só ouve falar do Senhor Jesus e já determina a palavra.
religiosidade impede a nossa vida com Cristo. Nós andamos com Cristo, vivemos com Cristo, precisamos confiar em Cristo da mesma forma que aquele centurião. Orando hoje para o centurião e para Marta, eu preferia ser aquele centurião que crê no seu Deus de todo o seu coração, que crê que Ele é capaz de uma palavra quebrar todos os grilhões. Com uma palavra que nós oramos a Ele, Ele pode salvar vida, quebrar grilhões, tirar pessoas das cadeias, tirar da enfermidade, pode fazer todas as coisas. Basta que nós nos coloquemos na presença do Senhor. Que a gente não fique achando que por ser tão íntimo do Senhor Jesus, nos achando íntimo, que podemos chegar, que outra pessoa também não pode fazê-lo. Lembra sempre deste homem. E às vezes a gente olha a palavra de Deus e a gente fica impactada quando Deus fala conosco, quando Deus nos diz: cuidado com a sua religiosidade, cuidado, como nós cantamos aqui, quero ser como criança, e às vezes eu quero subir, eu quero crescer, eu quero ir além. Sem Jesus não dá. Sem Jesus estar presente nas nossas vidas, nada vale a pena. O que vale a pena é a gente ter uma fé 100%, de que aquilo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele cumprirá. Na minha conclusão eu coloquei aqui, esse centurião é um dos 3 centuriões citados na palavra de Deus que possuía uma fé genuína. O outro está lá na crucificação, quando ele diz verdadeiramente: este é o Filho de Deus. E o outro centurião, você também já conhece a história, está lá em Atos 10, que é Cornélio. Cornélio orava também, e por isso Pedro teve um sonho, e Deus então enviou Pedro para pregar para Cornélio, e toda a sua casa se rendeu ao Senhor. Portanto, não é a quantidade da fé que nós possuímos que vai agradar ao Senhor nosso Deus, mas é a qualidade da nossa fé. É a qualidade da nossa fé que vai agradar ao coração de Deus. O centurião ouviu falar de Jesus e reconhecia sua autoridade e seu senhorio. Não fazia parte daqueles que eram íntimos, ou vamos dizer, daqueles que faziam parte do clube de Jesus, mas confiava plenamente em Cristo. Ao passo que muitas vezes aqueles que estão próximos não reconhecem a sua autoridade e o poder que tem o nome do Senhor Jesus. Portanto, meu conselho para mim e para vocês: rendam-se ao Senhor Jesus, rendam-se à sua vontade, reconheça o Senhor Jesus e a sua autoridade, se submeta ao senhorio do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar ao nosso Deus. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos exaltar, glorificar o teu nome, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem um cuidado especial com as nossas vidas. Tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos ser íntimos do Senhor, crendo e confiando no Senhor. Só de ouvir falar o Teu nome, nós queremos que o nosso coração se derreta diante da Tua presença e que reconheçamos, Senhor, a Sua autoridade e o Seu senhorio sobre as nossas vidas, sobre todo o intento do nosso coração, sobre tudo aquilo que temos levado a Ti, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, nesse nome maravilhoso do Senhor Jesus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e
toda adoração, Pai. E que a nossa oração em nome dele seja sempre, Senhor, uma oração segundo a tua vontade e atendida por nosso Deus e Pai, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda nesse espírito de